Pessoal, a segunda, a terceira etapa dessa peça, que a gente fala de um carrinho, de uma plana de mesa. Não importa se é de uma plana de mesa, de uma máquina, tá? Máquina e ferramenta. Nós vamos fazer os dois mancais. Eu vou ser bem objetivo agora. O que foi explicado num plano da vista, que já vendo com vista superior, vocês vão ter também na vista superior, se for jogar lá a respeito de cada plano, tá? Os mancais, que dá, eu fiz as medidas também já ampliando, vocês vão seguir que está lá no roteiro da apostila da página 45, tá? 40 por 40, tá? Vou fazer, tá exatamente, ó, tá? Da mesma forma que foi feito a base, em 40, ó, 40, aí eu tenho uma medida da largura, eu vou medir aqui na peça, hein, tá? Que é prático, hein? 15 milímetros, foi o que eu fiz, está cotado lá, vocês vão ter a medida de 10, não falha a memória. Escala de 1,5, tá vendo? Estou usando duas escalas diferentes, já vou na mesma linha do bloco, ó, 15 milímetros, tá? Aí a respeito do esquadro de 30 graus, aí como referência todo o desenho, né? Da primeira linha até o final, ó, tem que estar paralela, tá vendo? Sempre a primeira, se isso aqui fosse embaixo, como eu falei, invertido, onde está 40, ó. Aí vou fazer uma linha, não de fora a fora, tá? Auxiliar, tá ok? 15 por 15. Aí foi feito aqui já os 15 milímetros. Vocês querem, sendo prático, ó, eu vou medir aqui, eu vou só inverter o esquadro. E já vou subir e vou fazer um quadrado de 40 por 15. Tá? Aí lá em cima eu fiz o ponto também, já vou subir o esquadro. Vou dizer assim para vocês, ó, a referência sempre a primeira linha de 30 graus, que é o isométrico, todas elas têm que estar paralelas, não pode ficar uma diferente da outra. Vou subir as perpendiculares. Se eu já tenho aqui a primeira de todas, tá? Todas elas têm que ficar paralela à primeira e assim sucessivamente, ó. Mesmo na hora que a gente for desenvolver, tá? O que foi feito aqui, né? Eu não vou apagar certas linhas, porque lá atrás é invisível, tá? 40 por 40, da mesma forma, eu vou ter aqui na parte de baixo, ó, vou subir. Talvez vá encontrar uma linha com a outra, sem problema nenhum, tá? A importância de, quando a gente fala para vocês, tá? De fazer as linhas auxiliares, sem eu fazer forte primeiro, ou seja, fazer forte faz parte, bem contornada forte, tá vendo? Levantando todas as perpendiculares com base, com referência ao desenho que foi iniciado, ó. Não pode ser uma linha para lá e para cá, perpendicular, tá vendo? Eu vou formar um quadrado, mesmo que lá atrás ficou um pouquinho mais estreito, sem problema, depois a gente ajusta, tá? Aí, a altura de 40, hein? Vocês têm a altura lá bem menor, então eu estou seguindo aqui o que eu fiz, que é exatamente o que está aqui. Está dando quanto? 50? Aí está 40, de vocês da mesma forma, é o que eu vou fazer, tá? O que eu fiz na peça aqui para coincidir. Se eu fiz 50, sem problema nenhum, tá? Seguindo lá o roteiro, aí onde eu tenho a base aqui embaixo, qualquer parte daqui dessa linha perpendicular, se eu fiz aqui com 50, aqui não pode ser 40, tem que ser 50. Aí eu fiz na escala, seguindo aí o roteiro, né? Das escalas. Escala de 2 para 1 ou 1,5 para 1. Então, se eu estou falando em duas escalas, eu vou deixar, tá vendo, para vocês, conforme o espaço na folha, que só vai dar para vocês fazerem o isométrico, ó, seguindo o uso do instrumento do início, tá, até o final, hein? Tá? Sobre as linhas que a gente fala, sem ser muito forte, e formando já a peça montada, né? Tá vendo? Tudo com o uso do esquadro. Tem aluno que, de repente, tem dificuldade, né, de usar esquadro, ó, fazendo tudo, né? Agora não vai coincidir lá em cima, por quê? Estou saindo de um plano, aqui um plano baixo, lá um plano alto, tá? Tudo que vocês estão vendo, eu estou dando o formato do mancal, ó. Se eu já tenho a medida de um lado, tá? Eu vou voltar na linha do isométrico, a primeira de referência, vocês estão vendo forte, alguma linha talvez vai ser apagada ou não. Tudo que vocês estão vendo, ó, sem contornar forte, dando já o quê? Corpo, né? Quando a gente pede para desenhar igualzinho que está lá na máquina, tá? Ou, de repente, de acordo com as medidas que nós temos, todas elas que a gente fala, na mesma simetria, na mesma direção. Eu vou ajustar, se não coincidir, tá? Esse primeiro aqui que eu fiz, ó, e não apaguei as linhas, tá? Porque por enquanto não apareceram linhas invisíveis. Então, conforme o mancal que vocês estão vendo, tanto a parte de cima, se eu fizesse invertido, é isso que vocês já estão vendo no isométrico, ó. Vou, tá? Colocar aqui, tentar colocar, né? Como se vocês estivessem vendo, ó, tá? Nessa peça aqui que vocês estão vendo, ó, como projeção, tivesse inclinado dessa forma, ó. Aí vou fazer conforme vocês estão vendo ali da vista lateral esquerda, que falta fazer exatamente a partir da vista lateral esquerda que vocês estão vendo essa peça aqui. Então estou construindo por etapa para fechar a parte do mancal, e agora nós vamos fazer a seção do furo e essas concordâncias que nós temos medida também,
tudo em função do que nós estamos fazendo no papel, né? Quando a gente faz um protótipo, não deixa de ser um protótipo, né? Quando a gente fala em material laminado, material fundido, o cobre metal, o sobre metal, para depois ser usinado. É o que a gente fala para vocês na hora de cotar. Quando a gente cota, as medidas já são definidas. Então, vou fazer pela ordem agora, novamente a linha de centro. Eu preciso fazer esse furo. Eu só vou fazer em um mancal e depois transferir. Eu nem vou precisar transferir, né? Porque vocês podem, para aprender, até chegando onde eu quero explicar para vocês, do uso do compasso com relação à linha de centro e definindo as medidas que está lá na apostila. Como eu tenho um rascunho lá, deve ser 5 milímetros, eu fiz com 10, eu vou descer, mas eu preciso das linhas de centro que eu vou fazer nessa base. Como eu mostrei aqui nessa base aqui dessa canaleta do meio furo, aqui vai ter que ser um furo total, tá? Que é um eixo, vai passar um eixo, não importa se vai ser um eixo virar brequim, que a gente fala um eixo de uma cambota, que a gente fala eixo excêntrico, eu já tenho que comentar com vocês para que serve um mancal. Se vai ter rolamento ou não, se vai ter embuchamento ou não, isso o professor lá de elemento de máquina deve ter falado para vocês. No desenho tem que falar elemento de máquina. Novamente, a metade de 40 é 20. Linha de centro novamente, hein? Sem ficar repetindo sobre a linha de centro, mas é obrigatório. Tem aluno que me perguntou, para que serve a linha de centro? É para isso, como objetivo, ter uma referência para não ser feito de qualquer jeito. Tá? Então eu fiz a medida, ó, sem fazer forte, a linha de centro é obrigatória. Traço ponto, prolongado, tá? Aqui deu uma diferencinha. Aí conforme a medida que eu fiz aqui, nesse bloquinho, tá? Eu vou medir, hein? Talvez está com menos de 10 milímetros, até 5 está lá na apostila, deve ser 6, ó. É o que eu vou descer, tá vendo? Eu tenho a peça pronta. Quando a gente tem a peça pronta, né? É tranquilo. E é um furo, eu vou dizer assim, já sei qual é a medida, hein? 21. Aí, professor, eu posso fazer com 20? Eu sei que lá é 16 na apostila, hein? Eu já vou descer na linha de centro já a medida total. É 20, 22? A linha de centro serve para isso. Novamente o uso do esquadro. Só estou falando do esquadro para vocês, tá? Conforme o isométrico do início até o final, todas as linhas conforme as projetantes, ou seja, as projeções de cada seção de uma peça. Ó, vou formar um quadrado, sendo que aqui na base, né, é um quê? Uma canaleta, ó. Lá em cima onde eu medi, tá vendo, ó? Eu estou fazendo um quadrado, o furo, que a gente fala, um losango, tá? Aí eu vou usar o quê? Conforme a medida que eu preciso desenvolver esse furo, eu não vou precisar fazer lá na parede aqui. Tudo que eu estou fazendo, esse plano que está no plano vertical, eu vou fazer esse plano vertical que foi feito aqui também na base dessa peça mecânica. Então, vamos lá. É um furo de 22, de 20, mas na apostila é 16, que eu saiba, tá? Vocês vão seguir lá, professor, posso fazer com 20? Sim. O uso do compasso novamente, ó, tá? A respeito, se eu quiser medir com a régua escala, eu tenho que ter a metade para um lado e metade para o outro. Eu vou formar um losango. É 22? É 20? Vou fazer com 11 para cada lado, né? E depois conferir. Eu não preciso estar fazendo nem em cima. Novamente, o uso, né, da linha de inclinação a 90 graus, eu vou subir, hein? Com o auxílio da régua que está aqui embaixo na linha de referência, né? Eu peguei um esquadro melhor agora, né? Onde eu fiz lá em cima eu vou descer, depois eu faço a conferência, eu vou fazer uma transformação, né? De que? Né? Aquilo que eu tenho que dizer das diagonais novamente vai aparecer aqui. Tá? Este ponto, ó, se não coincidir, de repente vocês estão vendo, né? E pode ser que a linha de centro aqui, um lado aqui está maior. Eu vou conferir, tem que estar a verdadeira grandeza. Ó. O compasso serve para isso. Eu vou conferir aqui, vou conferir aqui. Se tiver diferencinha, a gente vai conferir agora. Linha de centro, pela linha de centro, hein? Opa, tem uma diferença embaixo. Eu vou ajustar. Não ficou perpendicular à primeira aqui do desenho quando foi iniciado. Eu vou ajustar devido ao motivo principal. Né? Vocês vão ver lá nas páginas anteriores umas linhas bem fortes. Vou usar aqui, ó. Não vou nem usar a borracha, vou deixar para o final. Esse vértice com esse vértice aqui, tá? De acordo com os esquadros agora, tá? Não vão ser mais 30 graus. Vão ser, vamos ver, hein? São 60. Aí eu vou verificar aqui, hein? Conforme o plano, meu que eu estou vendo a diferencinha, esse vértice, ó, com vértice, vou fazer tudo fininho, vou achar a linha de centro, aqui na linha de centro mesmo, hein? Tá? É essa que é a diferença. O centro está aqui, agora vai dar 30 graus, hein? Esse vértice com o vértice anterior, está aqui esse ponto, hein? Aí eu vou aproveitar o ângulo da própria base, hein? Tem que passar pelo centro, está dando diferencinha, eu vou ajustar, tá ok?
Aí tem que bater na linha de centro. Bateu? Né? Aí perpendicular, tá vendo? Ó? O que vocês vão voltar lá nas páginas anteriores com o uso do compasso novamente, hein? A linha de centro é para isso. Eu tenho essa metade aqui, eu preciso ter a metade desse quadrado para poder fechar a parte inferior e a parte lá superior, igual foi feito aqui embaixo. Então, ó, sempre com um compasso, preste bem atenção sobre a linha de centro que eu vou fazer. Eu vou agora botar letras, hein? Este ponto, que eu não fiz embaixo agora, tá? Esses 4 pontos, nós temos que formar uma figura losangular. Lá na cavaleira, fica um quadrado, realmente. Aí o quadrado, a gente fala inscrito e circunscrito. Aí, esses pontos que vocês estão vendo, ó, o ponto embaixo, A, poderia ser ponto 1, 2 e assim vai, ó. O ponto B, né? Embaixo, na parte do vértice, ó, lá em cima, na primeira linha de centro, eu tenho o ponto da metade, ó, que vocês vão reparar, mesmo que eu atrapalhe um pouquinho vocês, tá? Vai bater, ó. Então, ó, o ponto B aqui embaixo, tá? Da mesma forma, só inverter o compasso, ó. O ponto, eu tenho na mesma linha, quem faz assim, na parte de baixo, eu tenho aqui o ponto C, poderia ser 3, ó. A, 1.1, 2, 3, tá vendo, ó? Ponta seca em C, da mesma forma que eu fiz lá embaixo, tá certo, ó? A linha de centro é para isso, ó. Vai ter que fechar lá na metade, eu vou ajustar novamente o compasso, né? E tem que estar paralelo à de cima, até aqui, essa linha que deu. Eu vou contornar forte, né? Vocês estão vendo que o furo não vai ficar redondinho, ele vai ficar um oval. É essa que é a grande complexidade de explicar para vocês. A respeito da linha de centro, tá? Do oval, ó, tá ficando, já dando a conformação de inclinação, tá? Aí, como é que eu faço agora o fechamento do lado oposto? Aquilo que foi feito aqui nessa canaleta e na parte de baixo. Tudo na mesma simetria, eu com o uso do esquadro, ó, do lado oposto, eu vou na linha da diagonal maior, eu vou achar o ponto, o centro, ó. Na linha onde foi fechado o arco maior, aquilo que eu expliquei aqui embaixo, eu não vou apagar, tá? Esse vídeo fica gravado. Aí quando a gente fala assim, né? Ponto norte, ponto sul, é o que a gente fala para vocês assim. A parte de cima, quando está na linha norte, eu coloco uma letra N, eu não coloquei aqui, devido ao tipo de plano, e a letra M, tá certo? Vou usar o compasso, porque sem esse ponto dessa diagonal maior, como sempre, eu não faço o fechamento desse furo que se torna ser um oval, ou chamado de elipse. Ó, aonde foi parado? A concordância, vou falar em concordância, ó, mesmo que eu ajuste um pouquinho o compasso, ó, a gente dá continuidade, tá, a um oval, tá, ó, com a mesma abertura, sem mexer com o compasso. Ó. A importância de a gente ter todas as linhas ficando paralelas e conforme as medidas que nós temos de um diâmetro, ou seja, de um furo. Está dando para ver? O compasso também, né, devido a ser um furo muito pequeno, ó, eu vou contornar a mão livre. Vocês vão achar isso incrível. Fica um oval mesmo, fica exatamente igual um ovo. Um ovo de galinha, vou falar aqui um ovo de galinha. Quem tem que dizer que vai ficar feio ou não, sou eu. Tá? Não pode ficar redondinho em perspectiva isométrica. Aí, para fechar esse lado aqui, nós temos que fazer aqui que eu falo para você, lá naquela concordância de duas linhas a 90 graus. Aqui está exatamente em que? Tá? A gente fala em linhas oblíquas, linha de inclinação. Se eu falar que esse ângulo que está aqui, né, não é 90 graus, eu vou passar a dizer assim para vocês, 90 graus, tá? É essa linha que eu tenho, ó, o uso do transferidor, quando a gente vai girando, ó, perpendicular, eu tenho que conferir. Aí, quando a gente falar linha horizontal a partir de 0, tá? Se eu preciso ter uma medida agora, hein, tá? Para fazer esse arco, tem que estar paralela a essa primeira. Aí, conforme o que eu estou vendo, mesmo que o colega, eu fiz numa máquina, hein, tudo que eu desenvolvi aqui, tá? Vocês estão vendo desse furo, eu tenho que desenvolver, a própria peça vai me ajudar a fazer para vocês, tá certo? Ó, é um quadrado, tá? De quanto? 40 por 40. Aí se eu tenho a medida lá do furo, do centro, que me diz assim, né, que é 16, aí desse centro até em cima tem 16. Eu vou ter um quadrado de 16, que é a metade que está aqui, eu vou ter que formar, vou prolongar só a linha para fazer esse arco, tá? Esse arco